Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, sou professor de Química. É com muito prazer que eu te convido para assistir nossa terceira aula do nosso primeiro bloco de aulas de Química Geral e Inorgânica. Eu peço que você se acomode no seu assento para que nós podemos iniciar nossa terceira aula. Nossa terceira aula vai falar sobre mudanças de estado físico. Vamos começar com a seguinte analogia. Se você pegar um cubo de gelo na geladeira e colocá-lo no asfalto quente em um dia ensolarado, o que você observará? O gelo vai derreter e depois a água líquida formada por esse processo secará. Cientificamente, não usamos as expressões derreter ou secar, mas fundir e evaporar. A matéria pode passar de um estado físico, que nós chamamos de fase de agregação, para outro, mediante absorção ou liberação de energia na forma de calor. As mudanças de estado físico recebem os nomes gerais mostrados no esquema a seguir. Então nós temos aqui a fusão, que vai ser a passagem da fase sólida para a fase líquida. Cada substância se funde a uma temperatura fixa, a uma certa pressão. Essa temperatura recebe o nome de ponto de fusão. Por exemplo, o ponto de fusão da água, a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica, é de 0 graus Celsius. Solidificação é a passagem da fase líquida para a fase sólida. O ponto de solidificação de uma substância é igual ao seu ponto de fusão. Por exemplo, a água se solidifica a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica, a 0 graus Celsius. Vaporização é a passagem da fase líquida para a fase vapor. A vaporização lenta é chamada de evaporação. A evaporação ocorre em qualquer temperatura e envolve somente partículas da superfície do líquido. A vaporização rápida, com formação de bolhas em todo o líquido, que é fervura, é chamada de ebulição. Cada substância ferve a uma temperatura fixa, a uma certa pressão. Essa temperatura recebe o nome de ponto de ebulição e é característica de cada substância. Por exemplo, o ponto de ebulição da água, a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica, é de 100 graus Celsius. A vaporização instantânea é chamada de calefação. É o que acontece quando borrifamos água em uma chapa superaquecida. Condensação, ou também chamada de liquefação às vezes, é a passagem da fase vapor para a fase líquida. Cada substância se condensa em uma temperatura fixa, a uma certa pressão. O ponto de condensação de uma substância é igual ao seu ponto de ebulição. Por exemplo, a água condensa a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica, a 100 graus Celsius. Se a condensação ocorrer com aumento de pressão, ela pode ser chamada de liquefação. Sublimação é a passagem da fase sólida para a fase vapor. Cada substância sublima a uma temperatura fixa, a uma certa pressão. Essa temperatura recebe o nome de ponto de sublimação. O ponto de sublimação do dióxido de carbono, que é o CO2, por exemplo, a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica, é de menos 78,5 graus Celsius. Nem toda substância pode sofrer sublimação à pressão normal de 1 atm. Os principais exemplos de substâncias que sublimam a temperatura ambiente são o gelo seco, que é o CO2, o iodo e a naftalina. Ressublimação é a passagem da fase vapor para a fase sólida. O ponto de ressublimação de uma substância é igual ao seu ponto de sublimação. As mudanças de fase que ocorrem com a absorção de calor, que é a fusão, a vaporização e a sublimação, são processos endotérmicos. O prefixo endo significa para dentro. Já as mudanças de fase que ocorrem com liberação de calor, que é a condensação, a solidificação e a ressublimação, são processos exotérmicos. O prefixo exo significa para fora. As mudanças de estado físico de uma substância dependem do binômio temperatura e pressão. A pressão atmosférica corresponde à coluna de ar sobre um determinado ponto. Com o aumento da altitude, ocorre uma redução dessa coluna de ar, diminuindo a pressão atmosférica e o ponto de ebulição de todos os líquidos. Portanto, quanto menor for a pressão, menor será o ponto de ebulição. Por exemplo, no topo do Everest, a água entra em ebulição em torno de 70 graus Celsius. Por isso, os alimentos cozidos preparados pelos alpinistas levam mais tempo para ficarem prontos. Essa figura mostra a variação do ponto de ebulição da água com a altitude. Então nós temos a cidade de Santos, a 100 graus Celsius, que está a nível do mar,
Em São Paulo já é um pouco mais alto, a altitude de Brasília é mais alto, a cidade de Quito é mais alto, La Paz é a cidade mais alta, com 3.600 metros de altitude acima do nível do mar. Já o ponto de fusão ele pode aumentar ou diminuir com o aumento da pressão. No caso da água, quanto maior a pressão, menor é o ponto de fusão. Essa relação entre o ponto de fusão e a pressão da água pode ser demonstrada de forma simples e interessante, utilizando-se dois pesos unidos por um arame e uma barra de gelo, de acordo com a figura. A pressão exercida pelo arame derrete o gelo momentaneamente, que volta a se solidificar após a passagem do arame. Tal processo é denominado regelo. Depois de certo tempo, o arame atravessa toda a barra sem que a mesma se quebre. E esse é o princípio físico que está por trás da patinação no gelo. O patinador consegue deslizar pelo gelo porque a pressão exercida pelas lâminas dos patins derrete o gelo, formando uma película de água líquida que facilita o deslizamento do patinador. As mudanças de fase de agregação podem ser representadas em um gráfico denominado diagrama de mudança de estado físicos. Nos gráficos, a temperatura é representada na ordenada, enquanto na abscissa temos tempo, calor absorvido, que é o aquecimento, ou retirado, que é o resfriamento. O gráfico é construído a partir do monitoramento da temperatura em função do tempo, durante o aquecimento ou resfriamento do gradativo de um material, que pode ser uma substância pura ou uma mistura. No aquecimento de uma substância, a temperatura permanecerá constante durante toda a mudança de estado físico, desde que a pressão também seja mantida constante. Por isso, o gráfico apresentará dois patamares, o primeiro de fusão e o segundo de ebulição. Assim, toda substância possui um diagrama de mudança de estado físico com o seguinte aspecto. A gente consegue observar que durante as mudanças de fase de agregação, a temperatura permanece constante e as duas fases estão presentes. Enquanto a mudança de fase não termina, a temperatura não se modifica. Aqui é o gráfico de substância pura. Aqui estão representados gráficos de aquecimento e resfriamento de uma amostra de água. Note que o gráfico de resfriamento corresponde ao gráfico de aquecimento invertido. Durante a mudança de estado de uma substância, a temperatura não se altera, já que a energia fornecida é utilizada para aumentar o aquecimento ou diminuir o resfriamento, a energia potencial das partículas. Durante a mudança de fase, a energia é utilizada para afastar ou aproximar as moléculas. Se repetirmos esse procedimento com uma solução, que é uma mistura homogênea, obteremos um gráfico sem nenhum patamar, ou seja, a temperatura varia durante todo o tempo, portanto, misturas homogêneas comuns possuem um diagrama de mudança de estado físicos com o seguinte aspecto. Esse é um método experimental simples, utilizado para determinar se um material homogêneo é constituído de uma ou mais substâncias. Existem, porém, dois casos especiais de misturas homogêneas, denominadas misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. As misturas eutéticas se comportam como substâncias em relação aos pontos de fusão e solidificação, isto é, apresentam um patamar. Portanto, toda mistura eutética possui um diagrama de mudança de estados físicos com o seguinte aspecto. O exemplo mais conhecido de mistura eutética é o da liga metálica de chumbo, 38% de chumbo e estânio, 62% de estânio, utilizada em processo de soldagem. Toda mistura eutética possui uma composição e massa específica. As misturas azeotrópicas comportam-se como substâncias em relação aos pontos de ebulição e condensação, isto é, apresentam patamar. Portanto, toda mistura azeotrópica possui um diagrama de mudança de estado físicos com o seguinte aspecto. O exemplo mais conhecido de misturas azeotrópicas é o da solução com 4% de água e 96% de etanol, porcentagem em volume, conhecida como álcool hidratado. Uma das propriedades específicas físicas da matéria que pode ser utilizada para caracterizar uma substância é a densidade, definida como a quantidade de massa em uma unidade de volume da substância.
As densidades de sólidos e líquidos são comumente expressas em unidades de grama por centímetro cúbico e as de gases em gramas por litro. A densidade de um material depende da temperatura na qual foi medida, porque o volume é uma grandeza física que varia com esse fator. Os materiais dilatam-se geralmente com o aumento da temperatura e contraem-se com a diminuição. Podemos medir a densidade de substâncias e de misturas. Nessa tabela são apresentados valores de densidade de diferentes materiais, medidos a 25 graus Celsius e 1 atm, pressão normal. Nós temos aqui a densidade do ar, que é uma mistura, 0,001 grama por centímetro cúbico, a do etanol, 0,79 gramas por centímetro cúbico, da água, 1 grama por centímetro cúbico, açúcar refinado, 1,59 gramas por centímetro cúbico, o sal de cozinha, 2,16 gramas por centímetro cúbico, o ferro, 7,9 gramas por centímetro cúbico, o ouro, 19,32 gramas por centímetro cúbico, e o ouro 18, que é uma mistura, 15,4 gramas por centímetro cúbico. Cuidado aqui para não confundir a densidade com peso. Por exemplo, quem pesa mais 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Os dois possuem a mesma massa, mas o algodão ocupa um volume maior e por isso atribui-se a ele densidade menor. Esta é uma relação muito importante. Densidade e volume são inversamente proporcionais. Então, para uma mesma massa fixa que eu estiver analisando, se eu tiver a mesma massa, quanto maior o volume, menor a densidade. E quando eu tiver o mesmo volume para duas amostras, quanto maior a massa, maior a densidade. A densidade de uma substância em determinado estado físico é constante e invariável, sempre que medida nas mesmas condições de temperatura e pressão. A tendência observada é a seguinte, que geralmente aumenta a densidade do estado gasoso para o estado líquido para o estado sólido. A densidade é a propriedade física que permite prever a flutuação de objetos em líquidos. Por exemplo, os objetos mais densos que a água afundam e os menos densos flutuam. Em algumas situações, a flutuação pode também ser ocasionada pelo formato do objeto, como navios gigantescos feitos com toneladas de aço, material mais denso que a água, conseguem flutuar. Nessa situação, a flutuação é explicada pelo volume do navio, que por ser muito grande, resulta em uma densidade aparente ou média menor que a da água. Densidade e massa específica são propriedades iguais? Na verdade, não. É comum encontrarmos o termo densidade no lugar de massa específica. A massa específica é uma propriedade que caracteriza as substâncias, sendo definida como a massa de unidade de volume de uma substância. Usa-se densidade para representar a razão entre a massa e o volume de objetos sólidos, ocos ou maciços, e massa específica para líquidos e substâncias puras. As definições a seguir mostram a diferença desses conceitos. Então nós temos aqui para a densidade, que é a característica de um corpo. A massa específica nós temos aqui que é a característica da substância que compõe o corpo. A densidade de um corpo em uma dada temperatura pode ser alterada pelo formato do corpo, mas a massa específica do material que compõe o corpo não. O material que compõe os dois objetos é o mesmo, o ouro. Sua massa específica não foi alterada. No entanto, o formato do objeto alterou sua densidade. Em química, essa diferença conceitual entre densidade e massa específica não é geralmente considerada, e os dois conceitos acabam sendo utilizados como sinônimos. Já na física, essa diferença é extremamente importante, principalmente no assunto de hidrostática. E é isso, pessoal. Nossa aula vai terminando por aqui. Agradeço a participação de todos. Um abraço, tchau.